Bom dia, amigos. Vamos iniciar mais uma palestra da nossa casa, Casa de Maria de Nazaré, no Grupo Rita de Cássia, a casa que sempre nos acolhe com tanto carinho. E vamos aproveitar, então, esses minutos para podermos elevar nosso pensamento, acalmar nossos corações. Vamos, então, pedir a Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas. Abençoa, Senhor, essa reunião, que possa transcorrer na paz, a paz que queremos para todos, o mundo todo, Senhor. Que essas palavras possam nos ajudar a esclarecer nossos pensamentos, para trilharmos melhor o nosso caminho. Abençoa, Senhor, a nossa companheira Renata, que irá trazer o resultado dos seus estudos. Graças a Deus. Então, Renatinha. Graças a Deus. Olá a todos. Mais um dia que temos a oportunidade de estar aqui, né? Para podermos estudar, porque através do estudo a gente vai ampliando o nosso modo de enxergar a vida. Que Jesus nos abençoe, que o meu amigo espiritual possa me auxiliar nesse momento e que essa equipe amorosa de Rita de Cássia possa envolver-nos a todos, nos conduzindo a refletir em torno do tema que foi escolhido para hoje, que é o Livro dos Espíritos, o capítulo 9, que se intitula Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E hoje nós vamos nos ater ao item 1 e 2, que é a faculdade que tem os espíritos de penetrar nos nossos pensamentos e a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Isso quer dizer que nós vamos refletir da questão 456 até a 464, certo? Então vamos lá. Primeiro, para que nós possamos começar essa 456, eu achei interessante nós voltarmos lá no início do mundo normal primitivo, aonde nós temos a pergunta de Kardec: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Porque se nós vamos estudar, refletir em cima do mundo espiritual, é bom que a gente possa saber, né, como ele é composto. E aí os espíritos respondem: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Mas Kardec pergunta ainda: qual dos dois mundos, o espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E eles nos respondem: o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Sobrevive a tudo. Então vocês vejam, agora nós podemos começar a refletir em cima da 456. Quando eles dizem assim, quando Kardec pergunta: vê nos espíritos tudo o que fazemos? E eles respondem: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Vocês lembram, na 84, o que nós vimos? O mundo espiritual, ele é o mais importante. Por quê? Porque ele pré-existe, né? E a tudo, ele sobrevive a tudo. Então, nós somos espíritos e pertencemos também ao mundo espiritual. Só que agora nós estamos encarnados com esta oportunidade de estar aqui novamente. Mas isso não quer dizer que nós
não tenhamos contato ou que nós não sofremos influência e influenciamos no mundo espiritual, aonde nós temos amigos, aonde nós temos desafetos, aonde nós temos pessoas, sabe, que muitas vezes nós já tivemos um relacionamento mais denso ou amoroso, nós não temos ideia, porque a partir do momento que a doutrina espírita, ela vem nos mostrar que nós somos espíritos, que nós já tivemos várias vidas, várias experiências passadas e que nós teremos ainda muitas outras por vir, então nós vamos conseguir compreender que nós estamos aqui temporariamente, mas que nós estamos envolvidos com esses amigos espirituais, ora desencarnado. E eu estava me lembrando que funciona também aqui entre nós, quando muitas vezes nós temos amigos ou filhos ou pessoas de nossos corações que viajam para o exterior. Nós não estamos vendo, mas nós temos notícia a todo momento de como eles estão. Agora então, né, com essa internet, com essa evolução, então praticamente eles não viajam, eles estão ali do nosso lado, né? Nós só não podemos tocar, mas nós temos o tempo inteiro ligação com esses companheiros, nós damos conselho, nós conversamos sobre nossos assuntos, nós interferimos em muitas decisões que eles têm para tomar, eles nos pedem conselho. Então vocês vejam, nós estamos interligados o tempo inteiro. Da mesma forma funciona essa nossa ligação com o mundo espiritual. A diferença nossa para eles é que nós estamos com um corpo de carne e eles não. E aí eles continuam, né? O Kardec pergunta: pode os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E eles dizem: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríamos ocultar de vós mesmos. Nem atos nem pensamentos se lhes podem dissimular. E aí, nós vamos lembrando da necessidade do conhece-te a ti mesmo. Porque se nós nos ligamos aos espíritos desencarnados através dos nossos pensamentos, tudo bem que o trabalho do verniz social para que nós pudéssemos lidar com os nossos companheiros ora encarnados, para que nós pudéssemos nos ligar com os nossos familiares, os nossos trabalhos, em toda a situação de relação que nós temos aqui agora no nosso mundo de encarnados. Tudo bem. Nós fomos adquirindo essa educação que vem muitas vezes de berço, às vezes vem mesmo de dores, né? Que a gente já aprende que muitas vezes não adianta lidar daquele jeito com as pessoas, que temos atitude que vai nos dar sofrimento, que vai nos causar prejuízo. E aí nós vamos aprendendo a modificar a nossa forma de agir com o outro. Isso é muito bom. Isso é importantíssimo, porque se nós formos lembrar do início, né? Eu pelo menos, eu não posso falar nós, eu vou falar por mim. Se for me lembrar de alguns anos atrás, antes de eu ter acesso à doutrina dos espíritos, antes de eu conhecer a minha vida como espírito imortal que sou, eu tinha atitudes que me prejudicavam muito. Mas eu não tinha olhos de ver, porque a culpa era sempre do outro. Até que chega um momento que você começa a perceber que você não pode reagir, que você tem que agir de uma forma diferente, até para o seu próprio interesse, né? Muito bem, isso é super importante. Mas aqui, nesse tema de hoje, principalmente nessa questão, né, que muitas vezes eles chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmo,
não é? Porque a nossa ligação com os nossos amigos desencarnados é através do pensamento e através dos sentimentos. Aí a importância, quando Santo Agostinho vem nos convidar a conheça-te a ti mesmo. Porque a doutrina, ela vem nos auxiliar a compreender aquilo que Jesus nos trazia, né? Do reino dos céus dentro de nós. Procure primeiro construir o reino dos céus e todo o resto lhe será dado. E às vezes parece uma coisa muito difícil de nós termos uma compreensão, mas cada vez mais nós vamos adentrando a esses conhecimentos de Jesus e vamos começando a trazer para o nosso dia a dia. Por que construir o reino dos céus primeiro? Porque o reino dos céus é o nosso progresso, é a nossa conquista interior. É como se nós começássemos uma nova construção interior através daquilo que nós já conhecemos, através daquilo que nós já sabemos que é positivo, que está dentro da lei de Deus, que é a lei que nos rege a todos. Deus não castiga, Ele criou leis e todas as vezes que nós fugimos dessa lei, com certeza nós vamos sentir um desconforto ou até mesmo um sofrimento. Então é tudo certinho. Você veja, nós vamos às vezes na rua, né? Hoje em dia é uma coisa muito boba, mas a gente pega e joga um papel na rua, às vezes jogamos o papel na rua, mas aquilo dói na consciência, não tem ninguém vendo, mas a nossa consciência já vem nos alertando que aquilo não é uma atitude legal, que aquilo pode entupir o bueiro, que aquilo pode prejudicar. Então, eu estou comentando isso porque é uma coisa que às vezes, gente, me acontece muito. Às vezes eu estou com um papelzinho e deixo cair, ninguém viu, mas eu vi, eu sei que aquilo está errado. E aí eu volto e recolho aquele papel. Então, dessa forma também, em muitas outras situações que a gente às vezes faz porque ninguém está vendo, porque não é uma coisa tão grave, porque eu ainda estou em aprendizado, eu não sou espírito perfeito. Ótimo, nós podemos sim ter essa ciência toda, mas não podemos cruzar os braços e nos tranquilizarmos, né? Porque eu não sou um espírito perfeito, então eu ainda tenho direito a fazer o que eu quero. Não, nós já temos um conhecimento daquilo que nós já podemos. E aquilo que não podemos, precisamos começar a exercitar, para que amanhã ou depois nós já possamos ter a nossa consciência tranquila do nosso dever cumprido. Porque quando nós lembramos que os nossos amigos espirituais estão junto a nós através dos nossos pensamentos e que eles nos influenciam de acordo com os sentimentos que nos impulsionam, aí nós vamos percebendo essa grande necessidade do conhece-te a ti mesmo, para que nós possamos adentrar dentro dos nossos corações, para que nós possamos dar uma olhada com muito amor e carinho dentro das nossas, lá no íntimo, lá na nossa mente, bem naquele, sabe, naquele cantinho que às vezes nós deixamos escuro por não termos coragem para visitar. Que nós possamos começar a perceber aquilo que nós já temos um cacife moral e de conhecimento para mudar. Como vamos fazer uma obra em casa? Às vezes queremos jogar tudo no chão e levantar tudo, mudar os móveis, mas às vezes não temos dinheiro para isso. Então nós vamos modificando o nosso lar físico de acordo com a nossa possibilidade financeira. Até que chega um dia, ele está no apartamento dos nossos sonhos. Então, se nós formos pensar dessa mesma forma, com a nossa vida interior, com esse mundo que nos rege, com esse mundo que nos sustenta, que é o nosso mundo íntimo, que é o reino dos céus.
se nós formos começar a raciocinar que realmente nós temos a necessidade de observar como está aqui dentro, eu tenho que ver primeiro como está o meu alicerce. Eu já tenho uma doutrina espírita, eu já tenho várias lições que me chegam. Será que eu estou lendo isso mesmo com o interesse de utilizar como ferramenta, como um alicerce? Ou eu estou deixando ele ficar voando no meu intelecto? Porque nós precisamos saber, conhecer, mas usar esse conhecimento para que nós possamos construir dentro de nós uma terra aonde nós possamos nos sentir firme. Primeiro é o alicerce. Depois desse alicerce, nós vamos começando a programar, a planejar aquilo tudo que nós gostaríamos que realmente existisse dentro de nós. Eles não dizem que primeiro, como o engenheiro, o projeto primeiro vai no papel, para depois ele se transformar naquelas grandes obras? Nós também podemos começar a pensar nisso. Por quê? Se o nosso íntimo é um mundo aonde nós não vamos nos escapar dele nunca, é o que existe e sobrevive a tudo. Nós temos uma só vida. E a nossa vida é essa. É espírito imortal. Então nós precisamos começar a pensar na necessidade que eu sinto de programar e de melhorar esse mundo, aonde quando eu não tiver mais esse corpo, eu vou estar ali. Eu vou perceber tudo, eu vou saber como eu estou. Porque eles trazem assim, olha, seria mais fácil nos ocultar de uma pessoa viva os nossos pensamentos do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta. Porque certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que nos observam. Então, não adianta, como eu estava dizendo no início, essa educação social é muito importante. Foi a primeira caminhada que nós fizemos, porque o progresso, ele é lento, ele vai devagar, ele vai de acordo com a nossa condição e de acordo com o nosso entendimento. Então, nós entendíamos que o principal era essa vida aqui agora encarnado. Tanto que, tudo que eu puder fazer de bom, tudo que eu puder me divertir, é aqui agora. Tudo que eu puder ter, de conforto, de bem-estar, de viagens, de passeios, de diversão, porque a vida acaba um dia. Isso era o nosso conhecimento. Mas agora, nós já temos, através da doutrina espírita, nós já temos uma abertura na nossa mente e nós já conseguimos olhar mais além. E aí vem a todo momento esse convite para que nós possamos perceber a importância que nós temos como espírito imortal que somos. Porque essa experiência que eu estou aqui tendo como Renata é mais um aprendizado e uma oportunidade que me foi dada pelo Pai. Mas que eu não sou Renata, eu estou Renata. Eu não sou a mãe das minhas filhas, eu estou mãe desses espíritos que vieram sob a minha responsabilidade. Então as coisas mudam, até os problemas parece que ficam mais leves, porque são passageiros. Tudo aqui nessa vida, nesse momento, é passageiro, mas que eu posso utilizar todas as situações que estão passando à minha frente para que eu possa angariar ferramentas para essa minha construção interior, que eu posso ir conseguindo o que eu necessito para
que eu tenha um mundo mais tranquilo interiormente falando. Não quer dizer que eu não vá ter problema. Os problemas são necessários para o nosso crescimento. Então, quando nós começamos a perceber a importância dessa vida como espírito que somos, eu, pelo menos, meus amigos, eu me sinto até muito mais esperançosa perante tantas situações de tristeza e de melancolia, de guerras e de muitas catástrofes que atualmente nós estamos enfrentando. Porque eu reconheço que nós não estamos sozinhos, que esse planeta tem uma coordenação, ele tem todo uma sustentação dos mensageiros de Jesus que coordenam cada um para a sua área específica. Agora, que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Porque é interessante, né? A gente observa, eu olho para a Ana, eu olho para o outro amigo, e eu tenho a minha visão a respeito deles. Não é assim? Mas eu não tenho certeza se eu estou certa. Por quê? Porque eu estou vendo ali, naquele momento que os meus olhos permitem. Só que os espíritos, eles enxergam profundamente os nossos sentimentos. E muitas vezes aquilo que nós gostaríamos de esconder e de não lembrar que já fizemos. Eu, pelo menos, tenho situações que eu, às vezes, volto ao passado, aquilo vem à minha mente, né? Mas que eu gostaria muito de não lembrar, mas que eu preciso realmente voltar a pensar naquilo, ver como seria a minha atitude agora, com o conhecimento que tenho, e que naquela época eu não tinha. Então, vocês vejam, só que os espíritos desencarnados, eles enxergam realmente como somos. Por isso, mais uma vez, lembrando o porquê que eu trouxe a necessidade de nós mudarmos o nosso interior. Porque nós não conseguimos ser certinhos 24 horas por dia, nós não conseguimos pensar no bem sempre, nós não conseguimos estar em equilíbrio muito tempo. E eles estão ali ao nosso lado. Só que cada momento, cada emoção diferente que nós sentimos, nós não estamos sozinhos. Como eles dizem, ao vosso lado uma multidão de espíritos nos observam. Olha que responsabilidade. Quantas vezes nós esquecemos todo o aprendizado da doutrina? Quantas vezes nós permitimos que as nossas emoções passem por cima daquilo que nós já sabemos que não é certo? E nós reagimos de forma que nos arrependemos depois. Quantas palavras que muitas vezes nós ouvimos que foram ditas de uma forma, nós ouvimos de outra como uma ofensa e nós respondemos à altura, como nós dizemos, né? E aí criamos uma confusão, uma briga, muitas vezes um clima terrível, e isso até dentro de nossas casas. E aí nós paramos para pensar a importância que nós temos de vigiar as nossas atitudes. Então, quando eles dizem que pensam de nós os espíritos que nos cercam e nos observam, ele diz, depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Quantas vezes nós dizemos que perdemos a paciência? A gente não perde, porque a gente não tem, né? A gente extrapola, a gente sai do limite, a gente sai da zona de equilíbrio.
Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudá-los. Porque, como nós temos esses amigos que riem das nossas desgraças, nós temos os nossos amigos, os bons espíritos, que eles estão ali nos sustentando, fazendo um esforço tremendo para que possa manter o nosso equilíbrio e o equilíbrio do planeta. Porque eu vou dizer para vocês uma coisa, viu? Nós não somos brincadeira, não. O que a gente dá de trabalho para esses amigos, vou dizer. Aí vamos lá. Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, porque aí diz, se eles estão ao nosso lado, se eles sabem tudo que nos acontece, se nós não temos como nos esconder deles, né? Porque, voltando a lembrar, socialmente falando, eu tenho como mostrar para a Ana aquilo que eu quero que ela conheça a meu respeito. Mas isso não quer dizer que eu sou aquilo tudo. Aí, quando eu vou olhar para dentro de mim, o meu amigo espiritual desencarnado que está ali, ele está vendo quem? A Renata Boazinha, ou ele está vendo quem eu sou realmente dentro do meu coração? As forças que me regem, que me sustentam, que falam mais alto dentro de mim. É isso que eles veem. Porque nós não conseguimos esconder quem somos de quem está desencarnado. Por isso que dizem que o corpo é uma misericórdia, a encarnação é uma misericórdia, para que nós possamos ir aprendendo a modificar as nossas atitudes. Hoje em dia nós temos mais tolerância com determinados amigos que nós não tínhamos, mas às vezes essa tolerância, ela tem um tempo, né? Um tempo. Quando aquela pessoa vai embora aliviada, poxa, fulano me ouviu com tanto carinho, fulano é uma pessoa tão boa, nós estamos espraguejando do outro lado. Por quanto tempo que nós ficamos parados ouvindo tanto besteira? Claro que nem todos, né? Mas muitas vezes isso nos acontece. Agora, os amigos desencarnados não tem como a gente enganar, porque eles veem exatamente como somos. Por isso é que Kardec pergunta se eles influenciam em nossos pensamentos e nossos atos. E eu fiquei muito preocupada quando ele diz muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Eu disse, meu Deus, então não tenho livre-arbítrio. Então tá bom, tudo de errado que eu faço, eles estão me influenciando. O que eu faço de bom eu consigo com muito sacrifício. Mas os amigos espirituais estão ali me conduzindo a fazer besteira. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Mas eu não queria, foi mais forte do que eu. E ele diz assim, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Ele está perguntando para os espíritos, além dos nossos pensamentos, né? Existem outros que podem ser sugeridos pelos amigos espirituais desencarnados? Vossa alma é um espírito que pensa. Eles já respondem logo, né? Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros, pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Eu falei, meu Deus, então como é que vai ser isso se eles me influenciam? Cadê o livre-arbítrio? Cadê a misericórdia divina? Aí eu fui lá na 467, olha o que ela diz para nós. Ela tira, porque aquela história de que o obsessor é que nos atrapalha, o obsessor é que nos conduz ao mal, olha aqui. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E eles respondem, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, eles podem interferir na nossa vida? Sim, mas quando nós chamamos,
Aí eu estava pensando, por exemplo, tem um médium, né? O médium, se ele for ostensivo, o espírito pode passar uma mensagem por ele. Mas se o médium, se o médium não tiver essa ostensividade, ele não for um médium de trabalho, de incorporação ou de psicografia, os espíritos não têm como usá-lo. Eles podem sim influenciar, né? No caso, falando na mediunidade, mas eles não podem usar aquela pessoa para transmitir mensagem. Da mesma forma, somos nós. Se nós não temos dentro de nós sentimentos que eles possam fortalecer, eles não vão poder criar isso dentro de nós. Se nós não somos pessoas agressivas, eles não podem criar essa agressividade dentro de nós, porque aquilo nós não temos, mas eles podem influenciar-nos para que nós sejamos mais agressivos. Às vezes nós nem temos ideia, né, de sentimentos que nós trazemos ainda dentro de nós, que são vários. Mas eles sabem exatamente aonde eles podem trabalhar, muitas vezes, se eles quiserem brincarem, se eles quiserem atrapalharem, muitas vezes, a nossa caminhada. Ah, mas vão trabalhar por quê? Porque não gostam? Às vezes não, às vezes é mesmo por brincadeira, porque se eles também não conseguem fazer o bem, então vamos lá, quanto maior a nossa turma, melhor. Então, vocês imaginam, eu até lembrei da última vez que eu falei desse assunto de Francisco Cândido Xavier. Imagine se um espírito vai chegar e ele vai perder a paciência porque o espírito está influenciando ele. Não, porque a paciência é de Chico Xavier. A impaciência não é dele. Porque os espíritos, eles só vão agir em cima daquilo que nós trazemos dentro de nós, ele vai fortalecer. Os nossos pensamentos, se nós tivermos um pensamento de raiva e de rancor contra uma outra pessoa, eles vão estar ali alimentando, fortalecendo. Se nós muitas vezes somos ciumentos, eles vão aumentar aqueles ciúmes, aquilo vai nos corroer. Se nós somos propensos à inveja, nossa, vai ser uma loucura. Porque eles vão estar ali. Agora vocês querem ver uma outra coisa também, que seria bom a gente observar? A nossa vaidade. Aquela mania de que eu sei tudo, eu sou o máximo. Eles também conhecem isso dentro de nós e eles vão nos inchando, né, cada vez mais, fazendo, né, aquele sentimento de orgulho, de vaidade, e isso muitas vezes nós não nos damos conta, nós não percebemos. Porque nós nos ligamos mais naquilo que nos faz mal. Aquilo que nos faz bem, a gente não está muito, né, preocupado. Então, eles sempre estão ali nos influenciando de acordo com o nosso pensamento, de acordo com os nossos sentimentos. Por isso, mais uma vez, eu lembro a necessidade de nós conhecermos, como diz Santo Agostinho, conhece a ti mesmo. Porque quando nós vamos conhecendo os sentimentos que nos impulsionam, que nos trazem tristeza, que nos trazem embaraços, nós vamos começando a trabalhar isso de uma forma em que nós possamos melhorar um pouco a cada dia. Porque é muito simples nós desconhecermos determinadas atitudes quando nós não sabemos que aquilo existe dentro de nós. Mas aí também tem uma outra coisa. Se nós começarmos a perceber que nós não temos nenhuma participação, não é o meu caso, tá? Naquela influência, e aquela influência realmente continua, nós, como sabemos que nós já tivemos uma outra vida,
uma outra experiência, nós podemos também assumir humildemente que de repente nós magoamos alguém em outras vidas e que agora esse companheiro pode estar ali. Mas e aí, o que eu posso fazer? Orar. Orar e compreender que da mesma forma em que nós observamos aquele companheiro que está agora em caminhada conosco, nós também temos companheiros que estão desencarnados caminhando conosco. E que se eles estão ali nos influenciando para o mal, para um pensamento ruim, nós podemos, já cientes dessa possibilidade, colocarmos o contrário, começarmos a pensar, a emitir amor, a orar, a contar com o nosso mentor espiritual, a saber que todas as vezes que nós estivermos com um pensamento fixo, ali vai estar uma legião. Então, olha, se eu estiver com um pensamento firme de que eu quero progredir, de que eu quero caminhar, humildemente, sabendo que Deus é Pai, é de misericórdia, que nos conhecem a todos, nós vamos ter muitos amigos espirituais nos fortalecendo e nos dando condições para que nós possamos caminhar e neutralizar aquela força daquele companheiro e quem sabe, se nós tivermos amor suficiente, nós consigamos transformar aquele antes inimigo em, de repente, um amigo. Porque nós precisamos acreditar que este mundo não é tão diferente do mundo espiritual. Quantas vezes nós conhecemos pessoas que nós tivemos desavença, que nós tivemos desafetos e que nós conseguimos, através da nossa conversa, através dos nossos bons sentimentos, através dos nossos arrependimentos do passado, nós conseguimos converter aquele amigo de desafeto para um afeto. E às vezes são pessoas que estão ali ao nosso lado, nos ajudando, nos sustentando, como nem não esperávamos do melhor amigo. Então, se isso é possível aqui no mundo de encarnado, também é no mundo de desencarnados. Porque a doutrina espírita, ela vem nos dizer que não existe um mundo à parte. Nós somos todos irmãos. Nós estamos todos unidos e ligados. Agora, que nós possamos centralizar a nossa visão para a frente, para o amor, para a esperança e para a certeza que nós estamos caminhando, às vezes em passos lentos, sim, mas já com a certeza e a vontade de acertar. E que o nosso mentor espiritual está ao nosso lado, nos sustentando e nos dando força. E dessa forma, nós vamos terminando o nosso estudo, agradecendo a esses amigos espirituais pela paciência, pelo amor que eles têm tido conosco agora e sempre. Graças a Deus. Obrigada, Renata, pelo seu estudo, pelo seu tempo conosco. E como você disse, na certeza de estarmos sempre com a boa companhia. Que tenhamos sempre essa certeza, Senhor, que possamos sempre nos lembrar de que nossos amigos espirituais nos acompanham, nos induzindo ao bem. Que tenhamos a vontade, o querer desse caminho do bem, desse caminho que nos leva a Deus, a paz, a felicidade. Que optemos sempre por esse caminho, Senhor. Que a nossa materialidade não nos desvie do nosso objetivo maior.
e agradecendo a Jesus, nosso irmão, mestre, querido amigo, que nos precedeu, dando a sua vida para que hoje possamos estar nessa caminhada. Obrigada, amigo querido. Obrigada a todos os trabalhadores dessa casa que nos acompanham, que nos acolhem. Obrigada, Maria, mãe carinhosa, que nos envolve com seu manto de paz. E principalmente, obrigada a Deus, Pai de muita misericórdia, por todas as oportunidades. Encerramos, então, a reunião com muita paz em nossos corações e com boas vibrações, para que a semana transcorra em muita paz, graças a Deus.